Olá, bem-vindos a mais um quadro de perguntas para Ju. E hoje eu vou estar conversando com vocês sobre a diferença do Teratogs para outras roupas compressivas que tem no mercado. E eu vou estar falando também sobre as roupas compressivas que tem lá fora do Brasil e que a gente vai tentar trazer para cá também, tá? Então, vamos começar com a diferença do Teratogs para outras roupas compressivas que a gente tem no mercado brasileiro hoje. O grande diferencial do Teratogs, eu tô aqui com uma blusa do Teratogs, essa aqui é o tamanho 400, que é um adulto. Então, muita gente, me dá medidas... isso acontece bastante, né? Fazer as medidas, vou botar uns 3 centímetros a mais para poder durar mais tempo. Aí acaba que vai num tamanho muito maior, a gente tem que fazer muitos cortes, então não vale a pena. E toda vez que vem essas medidas pra gente, passa por mim. E eu costumo já dar uma olhada nessas medidas, e se são medidas exatas, né? Que estão mostrando, tá muito no final de um tamanho, eu já costumo indicar para outro tamanho. Então, esse pensar de durabilidade, a gente já faz aqui, justamente por a gente saber, né, que é um produto que tem um valor um pouco mais alto devido aos custos e tal, e também para poder durar para o paciente, mas usar do tamanho certo. Então esse é o 400, ó. Se você vê o 400, meio que cabe em mim, tá vendo? Não cabe tanto em mim porque eu sou uma mulher bem alta, eu tenho 1,72 m de altura, então eu uso 600, mas olha só onde é que ele fica aqui. Ele teria que ficar um pouquinho mais baixo. Então, o 400 a gente direciona mais para pacientes acima dos 13, 14 anos de idade, tá? O diferencial do Teratogs são os tecidos do Teratogs. Então, ele tem esse tecido que a gente chama, o nome dele é Gold Tone. É um tecido que foi desenvolvido pela Billie, que é diferente do tecido da Nust. O tecido da Nust, ele é muito mais elástico, e ele é um tecido mais grosso, tá? Esse aqui é um tecido bem mais fino e ele tem uma elasticidade lateral. Ele tem essa elasticidade para a gente poder caber aqui na cintura e fazer essa compressão no paciente. Mas na horizontal ele tem menos elasticidade. Por quê? Para poder fazer essa junção do core. Então, essa parte da elasticidade é importante para o Teratogs, para a função dele. E esse tecido ele é muito respirável e ele não é tão quente como os outros tecidos que a gente vê no mercado. Por exemplo, os tecidos... esqueci o nome. Gente, me lembrei. Neoprene. O neoprene ele é muito quente, ele é muito duro. Então, ele não permite a mobilidade do paciente. Com o Teratogs, como ele é mais fino e mais elástico, ele permite que o paciente esteja corrigido sem perder essa mobilidade. Porque o grande lance do pensamento de reposicionamento postural, qual é? O paciente aprender com o movimento. Se eu tô com um tecido que me impossibilita esse movimento, como é que eu vou aprender aquele movimento corretamente? O corpo, quando tá nesses tecidos mais duros, ele fica meio que jogado no tecido, entendeu? Ele não se ativa e trabalha e é obrigado a trabalhar essas musculaturas. Ele fica jogado dentro do tecido, dentro dessa órtese. Então, o Teratogs, ele permite que o paciente, ao mesmo tempo que esteja organizado, ele se movimente corretamente. Então, eu consigo ter a minha movimentação sem ter uma contenção que é proporcionado por esses concorrentes. E essa contenção do movimento não gera o aprendizado do movimento. E o outro ponto importante também do Teratogs é o foam, que é essa parte branca aqui. Sim, gente, é sensível. A parte branca é uma parte mais sensível do Teratogs, porque ele é uma espuma, tá? Que em alta temperatura eles grudam no tecido, eles aderem no tecido. E ele é sensível, então você tem que ter um cuidado com ele. Mas o que essa parte branca faz?
ele não deixa que a roupa se movimente. Então, por exemplo, essa é a minha blusa. Ela tá bem justa, dá pra ver, né? Mas se eu botar uma faixa aqui, a blusa vai fazer o quê? Vai fazer isso, tá vendo? Vai fazer isso. E a parte branca não deixa que tenha esse andar da roupa no corpo do paciente. Vai manter a roupa, a órtese de membro superior e inferior, no local onde eu quero que esteja. Então, eu consigo fazer as trações com as faixas que eu preciso e sem que a órtese saia do lugar e sem que eu perca essa estabilidade que a órtese, a parte da blusa e do short dão. Porque a estabilidade é muito importante. Eu preciso dessa estabilidade de tronco, eu preciso dessa estabilidade de quadril e com as faixas o reposicionamento para a gente poder estar organizando esse paciente, fazendo que o crescimento ósseo dele seja correto. Mas, de novo, o crescimento ósseo correto vem através do movimento. E o Teratogs, ele permite que o paciente continue tendo movimento, não restringe esse movimento do paciente, mas organiza esse paciente, diferente dos outros concorrentes que a gente vê por aí. Realmente, os outros concorrentes, eles têm um valor um pouco mais baixo, eles são feitos de neoprene, que é um tecido bem simples, né? Inclusive, o neoprene ele é utilizado para fazer roupa de neoprene para mergulho e tal. Então, é um tecido muito mais barato e que não tem todo o pensamento de pesquisas em cima dele. Então, são produtos que foram feitos de cópias do Teratogs e que não tem um pensamento sobre qual a funcionalidade para o paciente. Então, eles restringem demais esse movimento e não organizam tão bem o paciente. Então, eles ficam duros ali dentro. Tão duros, tá? Mas eles estão aprendendo? Não, eles não estão aprendendo. O aprendizado vem com esse movimento. Então, o Teratogs, ele permite tudo isso. E essa parte branca, eu vejo muitos pais, como é que eu tomo conta? O Teratogs, ele precisa ser lavado. Porque eu não falei que isso é uma espuma? Então, essa espuma, ela puxa todo o suor do paciente. Então, vai estar lá no seu filho, no seu paciente, vai puxando o suor. E esse suor, que tem vários sais minerais e tal, ele vai estragando essa parte branca do tecido. Então, vocês precisam estar enxaguando sempre o Teratogs para tirar o suor. A gente fala que enxaguar todo dia seria válido. Se estiver suando, né? Porque, por exemplo, minha irmã não sua nada. A Estela, se bem que ela engordou bastante, porque a gente conseguiu, graças a Deus, mudar a alimentação dela. Ela tá comendo frango. Vocês não estão entendendo quantos anos ela comia frango e peixe. Acho que eu não me lembro. A última vez que eu vi ela comendo carne era rã. Teve uma época que ela só comia rã. E isso tô falando quando eu tinha os 18 anos de idade, tá? Não é pouco tempo atrás, não. Vai fazer quase 20 anos atrás. E antes ela teve muito problema de estômago, então agora ela engordou bastante, graças a Deus. Tem até que fazer uma dietinha, porque o peso tem problemas para a parte óssea dela, né? Porque a parte óssea dela é de uma velhinha de 89 anos, ela tem 31 anos. Então, o enxágue é importante do Teratogs, porque aí você vai tirar esse suor do parte branca e vai fazer com que seu Teratogs dure mais tempo também. E para limpar também a gente fala de água oxigenada, né? 10 volumes, que é água oxigenada normal, uma coisinha, só para desinfetar. E se tiver uma sujeirinha, lava normal, gente, pode lavar. Lá fora eles lavam com água quente na máquina de lavar. Aqui as nossas máquinas não tem água quente, pelo menos a minha não tem, não sei se a de vocês tem. Mas se tiver água quente, você pode jogar na máquina o Teratogs sozinho, se quiser botar aqueles saquinhos que a gente usa para lavar lingerie, pode botar e bota lá na água quente e deixa lá. E na de tombamento não tem problema centrifugar. Tem problema na que tem o pino no meio, que é quando centrifuga machuca bastante o tecido, tá? Na de frente, de tombamento, não tem problema. Mas o Teratogs, ele tem esse diferencial bem importante para os outros concorrentes, que é realmente a posição do paciente.
Quem tá aí quiser fazer pergunta, me ajuda e faz pergunta, gente, sobre o Teratox, sobre as dúvidas que vocês têm sobre o Teratox, que vai ser um prazer estar respondendo. A outra questão muito importante, que eu acho que é o principal da live, que eu vim falar aqui com vocês, é sobre o uso do Teratox para paciente que tem escoliose. Essa semana, a gente recebeu uma fotinho de uma paciente que ela tem um desvio muito grande de quadril, então quando ela anda, ela faz assim. Quando eu olhei a foto, eu falei, gente, ela não tem escoliose? Porque o que acontece? Quando o paciente tem escoliose, eu realmente acho mais importante e tiver a possibilidade de usar uma órtese rígida 3D, eu acho mais importante corrigir primeiro essa escoliose do que fazer o uso do Teratox. Se eu tiver que escolher entre um e outro, porque o Teratox tem um valor médio, vamos botar, de R$4.000, e essa órtese também. Só que a órtese é uma órtese rígida muito interessante, que vocês podem ver no site do Rodrigo, que é Escoliose Brasil, e lá vocês conseguem ver essa órtese, que é muito legal, já tem muita pesquisa sobre ela. Então, se o paciente eu vejo que tem uma escoliose acentuada e não tem gastro, não tem nenhum impedimento para usar essa órtese, eu sempre falo, gente, olha só, esse é o valor, é importante o uso do Teratox para o seu filho? A gente vai dar uma estabilidade de quadril, vai dar uma estabilidade de tronco, vai reposicionar várias coisas, vai reposicionar membros inferiores. Mas se você tiver que escolher entre um e outro, vai na órtese rígida, organiza essa escoliose, vê essa escoliose primeiro e depois você vem para o Teratox. Eu acho que eu estou sendo coerente com o pensamento fisioterapêutico, né? E também com o que a gente se propõe aqui na Fisiovital, de dar sempre o melhor para o paciente, não é vender por vender. Eu acho que tem que pensar no que é melhor para ele. Então veio essa paciente anteontem pra gente, que ela tava com bastante assim, aí eu falei, nossa, Chay, ela não tem escoliose, porque se ela tiver escoliose, passa pelo Rodrigo, e vamos ver, pergunta pra mãe, ninguém falou nada de escoliose. Aí eu falei, então pergunta. A mãe falou que não é uma escoliose, que ela se organiza e que alguns momentos, quando ela vai andar, ela fica realmente bem tortinha assim, mas que ela consegue se organizar. Então, sim, aí nesse caso, o Teratox vai fazer o quê? Vai posicionar ela e vai fazer com que ela não faça esses movimentos exacerbados de coluna, porque esses movimentos, esse posicionamento que ela fica, vai sim gerar uma escoliose. Então, eu posicionando o paciente corretamente com o Teratox e com as faixas, o que vai acontecer? Eu vou prevenir que essa paciente tenha uma escoliose. E você vê uma instabilidade de quadril tremenda, tremenda. Então, com o short do Teratox eu vou conseguir organizar também esse quadril, e as faixas a gente vai diminuir essa instabilidade que o paciente tem no quadril. Então, com o Teratox a gente vai conseguir organizar esse paciente, mas ela não tem escoliose. Então, eu tô vendo que tem vários físios aqui. Físios, se o seu paciente tiver uma escoliose e ele ter possibilidade de usar uma órtese rígida primeiro, 3D, tá? Essa 3D, que tem muita pesquisa sobre ela. Quem ainda não conhece, entre no site do Escoliose Brasil, conhece um pouco mais. O Rodrigo já tá fabricando ele mesmo. Peraí, deixa eu desligar aqui que estão me ligando aqui. Ele já está fabricando aqui no Brasil. Entre em contato, olha, tem vários cursos que ele dá também para exercícios para poder posicionar e diminuir essa escoliose já no exercício. Eu não vou lembrar agora o nome, eu acho que é Montserrat, uma coisa assim, alguns tipos de técnicas de fisioterapia para escoliose. E ele faz essas órteses que são muito boas. Ele também faz, para quem precisa, a órtese de cabeça para organizar para o crânio, sabe? Voltar ter o formato certo do crânio.
E pelo que eu soube, é metade do preço do que tem das outros lugares aí. Tipo, tá? Ele conseguiu uma forma de fazer bem mais barato, de qualidade, porque eu confio nele, ele é muito bom. Então tenho certeza que é um produto de qualidade. Então se vocês também não sabem, Escoliose Brasil. Gente, eu não tô ganhando nada com Escoliose Brasil. É só porque eu gosto do trabalho dele mesmo, tá? E eu acho importante a gente trocar essas figurinhas e vocês saberem desses profissionais que têm um produto muito bom e uma qualidade de fisioterapia muito boa e que pode ajudar o paciente de vocês, tá? Então, Escoliose Brasil primeiro e depois o Teratox. Agora, se o paciente não pode usar a órtese, aí sim, vamos para o Teratox. A gente vai conseguir corrigir essa escoliose? Não, porque a escoliose, ela tem uma rotação dessa coluna. Não é só a lateralização. Lateralização é assim, porque eu fico muito tempo sentada assim, eu vou ter uma lateralização. É da posição. Escoliose tem uma rotação dessa coluna vertebral. E essa rotação a gente não corrige. Mas o pessoal de FIA, as fisioterapeutas que usam muito tempo Teratox e tem um conhecimento assim absurdo de fisioterapia, elas me falam, Ju, a gente não corrige, mas a gente consegue diminuir o crescimento. Entendeu? A gente consegue diminuir com que esse crescimento aumente, esse crescimento de grau da escoliose aumente. Então, eu consigo posicionar bem o paciente, com o crescimento do paciente ele bem organizado, eu consigo fazer com que essa escoliose não tenha um aumento. Então, o Teratol, gente, ele é um produto diferenciado. Ele realmente, para a órtese, para as nossas crianças, ele é o melhor produto que tem no mercado, porque ele é respirável. Ele tem as faixas que a Togurite, ela imita a função de um músculo. Então, ela posiciona bem e ela tem esse ricói que a gente chama, né? Que é como se fosse um elástico, um estilingue, que é a mesma função do músculo, que vai e vem, meu músculo vai e vem, aumenta e diminui, faz a força. Então, a Togurite tem essas mesmas características do músculo, com que faz com que eu consiga fazer uma derrotação femoral e organizar essa marcha para que essa marcha, e com a faixa, eu ainda impulsiono, organizo impulsionando e melhorando essa marcha do paciente. Então, o Togurite também tem esse diferencial. E o Togurite, a gente conseguiu umas negociações, eu sei que a gente está em falta do de 5, porque saiu tudo, mas está chegando, em junho chega com valores bem bons, assim, que eu acho que até o que já está no site, o de 5 centímetros, acho que está R$80, R$90, e eram 220. Então eu negociei muito e a gente conseguiu baixar bem o preço. E a de 8 centímetros também está vindo uma quantidade enorme e também vai abaixar bem o valor a partir de final de junho, já vai estar aí, tá? Então são coisas que a gente vai tentando fazer para trazer o produto de qualidade com preço acessível para que todo mundo tenha acesso ao produto. Então, a Togurite. E a diferença para noisting é essa, né? É o tecido. Deixa eu pegar uma noisting para vocês verem a diferença do tecido. Porque todo mundo, por que a noisting e tal? Vocês vão ver que a noisting, primeiro que ela é mais elástica. Olha como ela é bem mais elástica. A forma de aplicação, de novo me ligando esse telefone. A forma de aplicação do foam, ele também é em alta temperatura, mas tem algumas diferenças técnicas. Por isso que eu acho que o foam da Teratox tem uma durabilidade melhor do que o da Noisting, tá? Eu não sei explicar muito a diferença técnica da máquina, como é que eles fazem esse laminamento, que eles chamam de colocação do foam. Mas ele é muito mais elástico do que o tecido da Teratox. Muitos de vocês pegaram Teratox feito de Fabrifoam. É muitos anos atrás isso, gente. É muitos anos atrás. Muitos mesmo. Então, aí a Billie desenvolveu esse tecido Gold Tonic, uma empresa canadense, para poder ter esse tecido com uma qualidade superior ao tecido da Fabrifoam, tá? Então, o Teratox, ele vai ter todos esses diferenciais que eu falei para vocês em relação aos concorrentes. E a Noisting é uma faixa maravilhosa que a gente usa para tudo e você pode estar usando ao invés de estar usando o Teratox quando o Teratox realmente tiver como uma porta de entrada para o pensamento do Teratox. Inclusive, para alguns pacientes, por exemplo, pacientes que têm que ainda
que tem alguma questão muito grande sensorial. Por exemplo, um autista, que eu preciso reposicionar esse autista, mas tem uma coisa sensorial bem exacerbada. Eu indico começar a botar uma noite no abdômen para ver como ele vai trabalhar, como é que ele vai se sentir, e fazendo aos poucos o uso e o aumento do uso do produto no corpo como um todo. Porque quando você coloca o Teratogus, você tem um caminhão de sensações. Seu corpo começa a entender um monte de coisa que ele não entendia antes. Então, para o paciente autista, a gente realmente precisa, para alguns deles, não são para todos, a gente fazendo aos poucos a aplicação dessa parte sensorial, tá? A outra coisa que eu quero mostrar para vocês também é o espio. Eu sei que a gente não tem mais espio, tá? A gente tinha. Só que o espio ficou muito caro, gente, vocês não estão entendendo. Ele ficou muito caro para trazer. Mas, de qualquer forma, a diferença do espio para os outros concorrentes, qual é? É a qualidade do tecido, de novo. Ele não perde elasticidade. Então, os concorrentes que a gente tem hoje no Brasil, de roupas compressivas, depois de 3 usos, aí de usar na máquina, jogou na máquina, ele perde essa elasticidade. É que nem algumas roupas de academia. Então, é um tecido muito tipo de academia, sabe? Que eles fizeram. Já esse tecido aqui que a Espio desenvolveu, ele é um tecido parecido com o de academia, realmente é bem parecido, só que ele tem mais fibras, como é que eu vou dizer? Quando você faz um tecido, ele faz as laminações assim, né? Ele vai trançando, ele tem mais tramas nesse tecido, e é um tecido de uma qualidade bem superior ao tecido que a gente vê aqui. Inclusive de roupas de academia, tá? Porque eu tentei olhar roupa de academia, tipo track and field, coisas do gênero assim, para ver se tinha um tecido peças parecido, e não. Esse tecido ainda é bem superior aos tecidos que a gente vê aqui de roupas de academia caríssimas. Então, ele é bem diferenciado. E outro diferencial que ele tem também, ele é muito mais justo. Por quê? Eles conseguiram fazer uma modelagem para ser mais justo na criança, mas eles botaram uma fechecler. Por que que acontece? Quando você não coloca o fechecler, a roupa tem que entrar. Então, para a roupa entrar, você tem que ter uma certa maleabilidade nesse tecido para poder botar a blusa, botar a cabeça e os braços. Então, faz com que o quê? Eu tenha que fazer alguns centímetros a mais esse tamanho para que eu consiga enfiar a roupa na criança. Já a Espio, por ter colocado o fechecler, você não tem que fazer isso. Você vai botar, abrir o fechecler, botou, e depois você vai fechar o fechecler e vai fazer essa compressão que precisa. Eu preciso dessa compressão para quais pacientes? Autistas. Eu preciso dessa compressão para muitos pacientes com síndrome de Down, que teria indicação, a maior parte deles, do Teratogus, mas eu entendo, não uso, ainda mais para pacientes um pouquinho mais velhos, tá? Então, eu entendo que é chato de usar para muitos pais e para as crianças também. Então, essas roupas compressivas, elas não vão fazer o mesmo trabalho que o Teratogus? Não vão. Mas elas vão fazer já algum trabalho. Mas tem que ser uma de qualidade, porque não adianta a gente comprar um produto achando que esse produto vai fazer alguma coisa, na verdade não está fazendo nada. As duas opções que eles têm dos concorrentes é uma roupa compressiva, que perde essa elasticidade assim, jogou na máquina, perdeu a elasticidade, não vai fazer a compressão necessária para que os meus tecidos entendam aquele uso da musculatura e façam uma conexão cerebral, ou então são tecidos muito duros, que não permitem o movimento do paciente, que fazem com que o paciente fique duro, estático ali dentro e não tenha um aprendizado motor. Então, é essa questão que às vezes é mais barato, mas o que ele está aprendendo com isso? Realmente ele está aprendendo usando essa roupa? Usando esse tecido de neoprene? Não, ele não está tendo um aprendizado motor. Ele está posicionado? Tá, posicionei, estou posicionado. Mas, e daí? Eu não preciso estar só posicionado, eu tenho que estar posicionado,
podendo ter mobilidade e com essa mobilidade com posicionamento ter o aprendizado motor correto. Se eu não tenho essa possibilidade, eu não estou fazendo muito por esse paciente, eu estou fazendo um placebo por esse paciente. Entendeu? Porque o mais importante, pensa só, na biomecânica, como é que é o crescimento ósseo do paciente? Como é que é o seu crescimento ósseo? O que vocês aprenderam na faculdade? Como é que o crescimento ósseo se dá? O crescimento ósseo e a organização óssea, ele se dá através do movimento, né? Então, eu vou tendo movimento e o músculo vai ajudando nesse crescimento ósseo e vai posicionando também corretamente os meus ossos. Então, por isso que pacientes que vocês não colocam em pé desde os 11 meses de idade, tem que botar em pé, a gente vai ter o quê? Uma luxação ou subluxações de quadril futura. Então, é importante colocar a criança em pé desde pequenininho, para a gente poder organizar esse côncavo, fazer esse côncavo do quadril e posicionando a cabeça do fêmur. Então, com isso, a gente não vai prevenir ou diminuir uma subluxação ou luxação futura de quadril, né? Então, com o Teratogs, você consegue ter o posicionamento e a maleabilidade do movimento. Sem isso, você não está tendo aprendizado motor. E as roupas compressivas vão dar um estímulo sensorial, eles não vão corrigir. Eles vão dar um estímulo sensorial para esse corpo, que às vezes é o que precisa, só de um estímulo sensorial para essa correção acontecer. É o mesmo pensamento do kinésio. Muitas vezes eu só preciso do estímulo sensorial com o kinésio, você vê a gente mesmo para posicionar minha escápula para eu estar melhor posicionada. É um estímulo sensorial que é dado, não é mecânico. Já foi provado que não tem mecânico ali dentro do kinésio, é tudo sensorial. Então, esse posicionamento sensorial vai me permitir uma organização. Isso, a roupa compressiva vai dar. De novo, uma roupa compressiva de qualidade que não vai perder elasticidade. Então, um exemplo é o espio. Então, você vai conseguir essa compressão e você vai entender lá na parte sensorial como é que essa musculatura funciona. O Teratogs, ele vai um passo além disso. O quê? Eu vou estar dando a compressão, a estabilidade que eu preciso dar para esse paciente e eu ainda vou estar dando a correção com as faixas. Então é isso. Tem alguma pergunta? Quem tiver pergunta, me manda. Vai ser um prazer responder as perguntas. E se não tiver pergunta, a gente vai ficando por aqui hoje. Foi um prazer falar mais um dia com você. Semana que vem eu volto. Pode fazer o pedido para o plano, tá ajudando a gente. Qualquer professor, assim, plano de saúde, tá? A gente fez até... eu acho que já saiu. Vou perguntar, Andréa, já saiu a live com o advogado? Tem uma live que eu fiz com o advogado que tá no ar, lá no canal do YouTube. E, nossa, tá maravilhosa essa live. Tá tirando todas as dúvidas que vocês tiverem sobre a parte de pedido médico para paciente, tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde, tá? Plano de saúde, eu indico, porque assim, eu vou ter o pedido do ortopedista, eu peço um Teratogs para o paciente, tá bom. Mas aí o plano de saúde, ele também vai querer um porquê. Aí que tá, o fisioterapeuta, ele tem que fazer eu ia falar um palavrão, um super embasamento do porquê ele precisa do Teratogs, ou de uma órtese compressiva, ou de uma órtese e tal, para esse paciente. Então ele vai falar, olha, vou falar da Estela. A Estela hoje ela tem 31 anos, tá uma velha, mas a Estela tem 31 anos, tem uma rotação acentuada de femoral e uma de tíbia, e essa rotação faz com que ela não ative a musculatura tal, e que ela fique posicionada assim, tá gerando uma deformidade óssea tais e tais e tais, tá gerando dificuldade por causa de tronco, que ela fica, ela não fica, ela é retinha, mas que tiver um posicionamento assim, tá dificultando a respiração, parará. Eu indico o Teratogs para que a gente possa estabilizar esse tronco, posicionar esse tronco, abrir os pulmões para proporcionar uma melhor respiração, organizar esse fêmur, se é uma criança pequena,
A Estela a gente não corrige nada, mas se é uma criança de 3 anos, organização de rotação desse fêmur, para a gente prevenir uma rotação futura, uma subluxação futura de quadril, para esse fêmur estar crescendo corretamente. Então, o fisioterapeuta vai fazer o embasamento do porquê você precisa, dando todos esses meandros ali. E o médico ortopedista, ele vai só falar se eu quero teratox. Vai ser essa a diferença. Mas é importante ter os dois para o plano de saúde, com certeza. Se tiver os dois, é melhor. Tanto o do fisioterapeuta, para mim, é o mais importante, e o do médico também. A Fisiovital, quando vocês vão fazer o pedido, eu peço do fisioterapeuta. Porque é o fisioterapeuta que vai usar. Às vezes vem do médico, vem, tudo bem, a gente aceita o pedido do médico. Mas, gente, não é o médico que vai botar, é o fisioterapeuta que vai estar com a criança várias vezes por médico. Você vê o quê? A cada 3 meses? O fisioterapeuta tá todo dia, quase, né? Mas basicamente tá todas as semanas. É ele que vai botar, é ele que vai te ensinar, ele que tem que fazer essa medida. É ele que vai estar com a mão na massa, ele que é o seu melhor amigo ali para o desenvolvimento ósseo do seu filho, é o fisioterapeuta. Para o desenvolvimento motor superior, é o terapeuta ocupacional. Para fala, é o fono. Eles são os melhores amigos de vocês nisso. É com eles que a gente conta. São eles que fizeram a Estela andar, entendeu? São eles que fizeram a Estela fazer um monte de coisas. Não foi o ortopedista, por mais que eu adoro ortopedistas também, tenho todo um carinho pela área e tal, mas quem faz o trabalho ali é o ortopedista, é o fisioterapeuta. Então é eles que eu prefiro que faça o pedido médico para a gente, para Fisiovital. Até porque se eu tiver uma dúvida, eu vou ligar para ele e falar, olha, que nem foi essa paciente que eu falei no início. A gente estava falando com a mãe e com a fisio. Aí a gente falou, poxa, não tem escoliose, porque tem uma escoliose? Não tem, Ju. O ortopedista já falou que ainda não tem uma escoliose, que é de posicionamento ainda só. Não tem escoliose instalada. Ok. Mas a gente está falando com a fisio. Aí a fisio vai vir pra gente, Ju, essa faixa, eu boto como a faixa nesse paciente? Poxa, nela eu botaria um X aqui lateral pra gente poder botar para esse lado. Porque, entendeu? Porque tem um lado assim e outro assim. Então eu quero fazer isso com esse lado. Tá? Então, é com ela que a gente conversa também, tá? Então é isso, gente. Mais alguma pergunta? Não? Acabou? Então tá bom. Um beijo, fiquem com Deus, um fim de semana maravilhoso para cada um de vocês. Estejam com a sua família, com seus amigos, divirtam-se muito, gente. Sempre junto da família, porque não tem nada melhor nessa vida do que família. Não tem. Então, estejam com as suas famílias. Beijo, tchau, tchau.